Viva! O enunciado deste exercício diz o seguinte: numa turma do 6º ano, o número de raparigas representa 2/3 do total de alunos. Se a turma tem 30 alunos, quantos rapazes tem a turma? E eu vou resolver este exercício de 3 maneiras diferentes. Vou usar então 3 métodos e depois vocês, alunos, escolhem aquele que vos parecer melhor, ou seja, aquele que acharem mais fácil. Eu vou utilizar 3 métodos diferentes para resolver o exercício e, como é óbvio, irei chegar sempre à mesma solução. Portanto, aqui vou colocar o método 1, aqui vou colocar o segundo método e aqui vou colocar o terceiro método. Vou começar pelo primeiro método. Numa turma do 6º ano, o número de raparigas representa 2/3 do total de alunos. Qual é o total de alunos? O total de alunos é 30. Então, eu vou começar por ver quantas raparigas é que há. Portanto, como é que eu faço então? Vou ver quanto é que é 2/3 do número 30. Como é que eu vejo isto? Como é que eu vejo quanto é que é 2/3 do número 30? Isto é fácil, isto é uma conta de vezes. Para calcular uma fração de uma quantidade, ou seja, quanto é que é parte aqui desta quantidade, eu tenho que fazer uma conta de vezes. Eu tenho que fazer então 2/3 vezes 30. Já sabem que estar 30 é a mesma coisa que estar 30 sobre 1. E, portanto, numerador vezes numerador, 2 vezes 30 dá 60. 3 vezes 1 dá 3. 60 a dividir por 3 vai dar 20. Então, eu sei o seguinte, que o número de raparigas é 2/3 do total de alunos. Então, eu já sei que 2/3 de 30 vai dar 20. Quer dizer que, ao todo, nesta turma, são 20 raparigas. Mas a pergunta não é quantas raparigas é que existem. A pergunta é quantos rapazes é que tem a turma. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é, ao total de alunos que a turma tem, e a turma tem 30 alunos, vamos subtrair, fazer menos 20. Portanto, ao total de alunos, vou tirar as 20 raparigas. E o que é que me sobra? O que me sobra será, então, os 10 rapazes. Portanto, esta é uma das formas de chegar à resposta final, são 10 rapazes. Vou usar agora outro método, que é o seguinte: se a turma tem 2/3 de raparigas, que parte é que são os rapazes? Reparem que o número 1, representa a turma toda. É uma turma. Se a uma turma eu tirar 2/3, quanto é que sobra? Reparem então no seguinte, vou pôr aqui o mesmo denominador, portanto vou multiplicar isto por 3, e aqui, em vez do 1, vou ter uma fração equivalente, que é a fração 3 sobre 3. E vou fazer 3 sobre 3 menos 2/3. 3 sobre 3 menos 2/3 vai dar 1/3. Isto podia ser feito de cabeça, como é óbvio. Mas reparem que este 1/3 representa o quê? Representa o número de raparigas, aliás, o número de rapazes, perdão, que a turma tem. A turma tem 2/3 de rapazes e tem 1/3 de raparigas, certo? E então eu quero saber o seguinte, eu quero saber quantos rapazes é que tem. Portanto, se tem 2/3 de raparigas e se tem 1/3 de rapazes, e eu quero saber quantos rapazes é que são, eu vou multiplicar este 1/3 por 30, uma vez que 1/3 representa o número de rapazes. Não se esqueçam disto. 2/3 é o número de raparigas. 1/3, que é o que falta para chegar ao 1, é o número de rapazes. Então, 1/3 vezes 30 vai dar o seguinte. Aqui é 30 sobre 1, portanto, 1 vezes 30 dá 30, 3 vezes 1 dá 3, 30 a dividir por 3 vai dar 10. Então, novamente, eu já sei que isto vai ter 10 rapazes. E agora vou para o terceiro método. No terceiro método vou usar um esquema. E o esquema vai consistir no seguinte. Vamos supor que isto que está aqui é a minha turma.
E a minha turma tem, então, ao todo 30 alunos. Vou colocar aqui. A turma tem ao todo 30 alunos. E vou dividir a turma em 3 partes iguais. Vou, então, dividir isto em 3 partes iguais. Até vou usar aqui uma cor diferente para fazer estas divisões. Vou fazer isto a olho. As partes podem não ficar bem iguais. Aqui é uma das partes e aqui é a outra parte. Portanto, eu já dividi isto em 3 partes iguais. Portanto, quantos alunos é que estão aqui em cada uma destas partes? Se ao todo são 30 alunos, 30 a dividir por 3, quer dizer que em cada uma destas partes estão 10. Aqui estão 10 alunos, aqui estão 10 e aqui estão 10. E o enunciado diz que 2/3 são raparigas. Portanto, se 2/3 são raparigas, eu vou pintar aqui de azul claro. Esta parte de azul claro são as raparigas. Então, reparem que é fácil ver que esta parte de azul claro é as raparigas. E esta parte está aqui de cor, pode ser amarela, é os rapazes. Portanto, aqui este amarelo serão os rapazes. E então está respondida à pergunta. Eu tenho aqui a parte azul claro, que são as raparigas, que são 20 alunos. Tenho aqui a parte de amarelo, que são os rapazes. Então eu já sei que esta turma vai ter 10 rapazes. E, portanto, está esta pergunta resolvida por 3 métodos diferentes. Vejam se percebem os 3, porque os 3 podem vir a ser úteis. Obrigado por assistirem e até breve.